Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé Hamalehim, querido. É uma alegria estar com você para mais um vídeo. Professor Gerson trazendo até você o melhor da programação evangélica. Quero hoje vos trazer um tema sugestivo. Vamos meditar, vamos conversar, vamos falar sobre o poema de Filipenses. Porventura diviniza Jesus? Será que o intento do apóstolo Paulo, queridos, ele escrever o poema de Filipenses em sua mente era tornar Jesus um Deus na mesma essência do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Yahvé, o Deus que é maior que todo esse universo? O que Paulo quer nos ensinar em Filipenses capítulo 2? O que Paulo quer nos ensinar? Eu vejo que Paulo, portanto, ele vê Cristo em Filipenses capítulo 2, uma espécie de segundo Adão que reverteu o pecado, a condenação e a morte provocados pelo primeiro Adão. Esse entendimento poderia ser aplicado ao poema de Filipenses sobre Cristo. Por quê? Porque alguns estudiosos argumentaram que sim, na visão deles, assim como Adão era a imagem de Deus, Cristo era na forma de Deus, contudo, Adão reagiu a tal condição pecando. Cristo reagiu com humildade e obediência. Adão pecou porque quis ser como Deus. Cristo, por outro lado, não considerou ser igual a Deus, algo a que tentar se apegar-se. E é por isso, assim como Adão trouxe morte ao mundo por sua desobediência, Cristo trouxe ao mundo a possibilidade de vida por causa dos efeitos da sua obediência, querido. Esta passagem de Filipenses é a mais discutida, a mais debatida, a mais comentada entre os estudiosos. A maioria deles está certa em sua opinião de que simboliza uma cristologia encarnacional. Muitas outras coisas podem ser ditas sobre essa passagem surpreendente. Trata-se de uma das passagens do Novo Testamento. Então, a perspectiva básica sobre Cristo, o que ela retrata, é clara. Paulo é claro. Cristo era um ser pré-existente que decidiu vir na aparência de corpo humano e que, por ter se humilhado a ponto de morrer, foi elevado a um status ainda mais alto do que antes e feito Senhor de tudo. Essa visão faz sentido se pensarmos que Cristo existia antes do nascimento como um ser angélico, que abandonou sua existência celestial para vir à terra cumprir a vontade de Deus morrendo por nós. Quero também enfatizar que Cristo parece ser retratado aqui em seu estado pré-existente como um ser divino, um anjo. Mas Paulo nunca quer nos revelar que ele seja o Deus Todo-Poderoso. Isso é claro quando se faz uma exegese correta do poema de Filipenses. Existe muito marabalismo exegético aí, mas a realidade, a verdade implícita no texto é essa. Ele não é o Pai, o Todo-Poderoso. Jesus não é. Visto que o Pai é quem o exalta. Se Jesus fosse o próprio Deus Todo-Poderoso, ele não podia exaltar-se a si mesmo. E ele não é muito decididamente não igual a Deus antes de se tornar humano. Existem vários motivos para se pensar que ele ainda não era igual a Deus em seu estado pré-existente. O primeiro aparece na primeira parte do poema, que diz que Cristo não considerou ser igual a Deus. Há algo a que buscar, algo a se apegar. Intérprete dessa passagem debate há tempos, exalta nuances dessas palavras.
Elas significam que ele já detinha a igualdade com Deus e não se aferrou a essa igualdade como algo a conservar? E em vez disso tornou-se humano? Ou significam que ele não possuía igualdade com Deus e optou por não tentar apegar-se a esse tipo de igualdade? Em vez disso, tornou-se o quê? Um ser humano. Faz uma grande diferença. Uma parte, querido, uma parte desse problema é que a palavra grega principal aqui, o verbo para apegar-se, se apegar, é rara e, em teoria, pode ser usada em ambos os sentidos. Só que, na realidade, a palavra e as palavras relacionadas a ela em grego quase sempre é usada para se referir a algo que a pessoa não tem, mas busca agarrar-se, como um ladrão que apanha a bolsa de alguém. O estudioso alemão Samuel Hohenweider mostrou que a palavra é amplamente usada dessa forma em uma gama de autores judeus. Além disso, é a palavra usada para governantes humanos que se tornam arrogantes e com isso tentam se fazer mais superiores e poderosos, mais divinos do que realmente eles são. Parece então ser isso que a palavra significa aqui, no poema de Filipenses. Um segundo motivo para se pensar que Jesus ainda não era igual a Deus é que apenas essa interpretação dá sentido à segunda metade do poema, na qual Deus exalta o Cristo ainda mais grandemente do que antes, o que é o sentido provável do verbo que traduzi como exaltou grandemente no poema. Se Cristo já fosse igual a Deus, não teria sido possível ele ser exaltado ainda mais alto após seu ato de obediência. Isso é lógica pura e coloca por terra qualquer crença, qualquer declaração de que Jesus é Deus na essência. Além disso, só depois dessa exaltação superior é que Cristo recebeu o nome que está acima de todo nome e deve se tornar objeto de adoração de todos os seres vivos. Só depois disso, Cristo deve ter sido um ser divino inferior antes de ter se humilhado, tornando-se humano e morrido. Portanto, quando é dito que ele estava na forma de Deus, não significa que ele fosse igual a Deus Pai. Significa que era parecido com Deus, ou seja, um ser divino, como um anjo principal, ou anjo do Senhor, conforme mencionado em passagem da Bíblia hebraica. Para muita gente hoje em dia, parece estranho que Cristo pudesse ser um ser divino e, todavia, não ser plenamente igual a Deus. Contudo, é importante lembrar o que o contexto do escritor e seus leitores revelam acerca da divinização dos imperadores romanos, como César Augusto foi declarado divino. E caso proporcionasse ainda mais benefício ao povo, durante seu reinado, eles poderiam considerá-lo ainda mais divino, que foi o caso do processo da divinização de Cristo, a Cristo chegar ao ponto a ser um Deus na representatividade. Você pode perguntar como alguém pode se tornar mais divino. Querido, no mundo antigo isso era possível, porque a divindade era um contínuo. A divindade ela era cada vez divinizada mais. Assim também nos ciclos judaicos e cristãos. Para o poema de Filipenses, Cristo começou divino, mas com a exaltação se fez ainda mais divino. De fato, foi a Deus que o exaltou. Este é um ponto de ampla concordância entre os intérpretes coerentes, e isso se deve às frases das duas estrofes finais do poema, no versículo 10 e 11. Ali somos informados de que Deus hiperexaltou Jesus, de modo que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho daqueles que no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de
Jesus não, para a glória de Deus Pai. O leitor casual pode não perceber, mas essas linhas aludem a uma passagem da Bíblia hebraica, e uma passagem impressionante, de acordo com a passagem original encontrada em Isaías 45, do versículo 22 ao versículo 23. E é somente a Yahvé, o Deus de Israel, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então, quando diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Jesus Cristo, Jesus é um representante direto de Deus. Veja o que diz 45, 22, 23 de Isaías. Voltem-se para mim e sejam o quê? Salvos, todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Por mim mesmo eu jurei, da minha boca saiu com integridade uma palavra que não será revogada. A mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então todo joelho se dobrou, toda língua confessou a Jesus Cristo. Para a glória de quem? De Jesus ou para a glória do Pai, como foi declarada no discurso, no poema de Paulo em Filipenses. É fácil entender Jesus como um Deus exaltado, hiperexaltado na representatividade. O profeta Isaías, ele foi bastante explícito. Existe um só Deus, nenhum outro. Esse Deus é Yahvé. Esse Deus jurou que nenhum outro, todo joelho se dobraria e toda língua o confessaria. Todavia, no poema de Filipenses, não é a Deus Pai, além do qual, de acordo com Isaías, não há nenhum outro, mas a Jesus exaltado, que todo joelho se dobrarão e toda língua confessará. Ou seja, a Jesus foi concedido por autoridade do Todo-Poderoso esse status de honra e de glória foram dados a Jesus pelos seus feitos, por ser digno, por morrer como cordeiro que nos purifica de todo o pecado. Filipenses mostra que, bem no início do movimento cristão, os seguidores de Jesus faziam afirmações audaciosas sobre ele. Ele fora exaltado à igualdade com Deus, embora o próprio Deus tivesse dito que não havia nenhum outro além dele. De algum modo, os cristãos imaginavam que na verdade havia um outro, que foi tornado pelo próprio Deus hiperexaltado como um Deus da representatividade, a saber, Yeshua HaMashiach. E esse outro igual a Deus, na semelhança de Deus, exaltado por Deus, hiperexaltado por Deus, mas não que ele fosse o próprio Deus, por natureza. Para usar o termo filosófico teológico posterior, que veio a ser aplicado nas discussões da deidade de Cristo, ele era Deus porque assim Deus o fez. Deus tornou Jesus um Deus, mas ele não é o próprio Deus. Fácil de entender. Só os trinitários é que conseguem, na sua caminhada, tropeçar em pedras tão claras que são fáceis de ser desviadas, mas já está tão entranhados na sua doutrina que é difícil às vezes a mente trinitária entender. Todavia, como ele podia ser Deus se Deus era Deus e havia um só Deus? Esta se tornou a questão essencial nos debates cristológicos, em épocas posteriores, como veremos, ou como entendemos. Nesse estágio, tudo o que podemos dizer é que os cristãos primitivos não se incomodaram muito com esse dilema ou paradoxo para escrever alguma coisa a respeito, de modo que não sabemos exatamente como eles lidaram com isso. Um tópico final a ser destacado a respeito de Filipenses talvez já tenha ocorrido ao seleto ouvinte desse vídeo. A teologia adotada por Paulo, ela é encarnacional.
Uma vez que retrata Jesus como um ser divino pré-existente, que se torna humano, no entanto, obviamente, também existe um elemento de exaltação no poema, uma vez que na ressurreição de Jesus, Deus o exaltou a um estado ainda mais elevado que antes. Em certo sentido, então, esse poema nos oferece uma teologia de transição que combina uma visão de encarnação com uma visão de exaltação. Os autores posteriores vão se afastar ainda mais da cristologia de exaltação, de modo que Cristo passará a ser retratado igual a Deus, antes mesmo de seu aparecimento no mundo, de fato como igual a Deus por toda a eternidade. Contudo, esta não é a visão do poema de Filipenses. Para essa linda passagem, tal como citada e presumivelmente aceita por Paulo, Cristo era na verdade o ser divino pré-existente, mas era um anjo, ou um ser semelhante a um anjo, que só depois da obediência a ponto de morrer foi feito igual a Deus, e não o próprio Deus. A cristologia encarnacional, que jaz por trás do hino de Filipenses, também pode ser vista em outras passagens das cartas de Paulo. Paulo entendia que Cristo era a rocha que forneceu a água que garantiu a vida dos israelitas no deserto, mas ele não era o próprio Deus fazendo isso. Paulo declarou que Cristo, ao contrário do primeiro Adão, veio dos céus. 1 Coríntios 15, 47. Quando Paulo fala sobre Deus enviando seu Filho, parece não estar falando apenas como metáfora, como é dito que João Batista foi enviado por Deus. Em João capítulo 1, versículo 6, por exemplo, em vez disso, Deus realmente enviou Cristo do reino celestial, conforme ele coloca na carta aos Romanos, porque aquilo que a lei não pôde fazer, Deus fez. Como? Enviando o seu próprio Filho. A semelhança de quê? A semelhança da carne pecadora. 8:3. É interessante Paulo usar o termo a semelhança, assim como no poema de Filipenses faz ao falar da vinda de Cristo na aparência dos humanos. E a mesma palavra grega, ambos os trechos. Então, se Jesus é semelhança a Deus, ele é Deus. Então, se Jesus é a semelhança do homem, ele tem que ser homem. Mas só que para muitos, quando fala que é semelhança a Deus, ele é Deus. Mas quando fala que ele é semelhança ao homem, então ele não é um homem. Fica estranho, né? E a mesma palavra grega, querido, que é colocada nos mesmos trechos. Será que Paulo quis evitar dizer que Cristo realmente se tornou humano, mas que veio apenas em semelhança humana? É difícil dizer. Todavia, está claro que Paulo não acreditava que Cristo simplesmente apareceu do nada, do modo como os anjos parecem fazer na Bíblia hebraica. Um dos versos de Paulo que há tempos me intriga, que muitas vezes tem que ser analisado, é Gálatas 4:4, que diz o quê? Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sobre a lei. Sempre indaguei por que Paulo indicaria que Cristo nasceu de uma mulher. Que outra opção existe? Exatamente. Porém, a declaração faz sentido se Paulo acreditava que Cristo era um ser angélico pré-existente. Nesse caso, é importante destacar que Jesus nasceu de maneira humana e não simplesmente apareceu como anjo do Senhor, como fez com Agar, com Abrão e Moisés. Aqui nessa época, ele na verdade nasceu na aparência de corpo humano, como uma criança. Paulo diz coisas ainda mais exaltadas sobre Cristo. Vimos que alguns textos judaicos entendiam a sabedoria de Deus como a hipóstase de Deus, ou um aspecto da característica de Deus que assumia uma forma de existência própria. A sabedoria era o agente por meio do qual Deus criou todas as coisas, como em Provérbios 8 nos declara. E uma vez que era a sabedoria de Deus em particular, era tanto Deus quanto uma espécie de imagem de Deus, conforme expresso na sabedoria de Salomão.
A sabedoria é uma emanação pura da glória do Todo-Poderoso, pois é um reflexo da luz eterna, um espelho sem mancha da atividade de Deus em uma imagem de sua bondade. Além disso, vimos que a sabedoria pode ser vista como o anjo do Senhor. Para Paulo, Jesus era o anjo do Senhor, e por isso era também a sabedoria de Deus antes de vir a este mundo. Portanto, Paulo pode falar da glória de Cristo, que é a imagem do Deus vivo, porque Jesus é o Logos, a palavra, a sabedoria, o projeto salvífico de Deus revelado pela pessoa de Jesus Cristo. O ainda mais impressionante é que Cristo pode ser descrito como agente da criação. Paulo fala em 1 Coríntios 8:6. Para nós há um só Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem Deus criou ou vieram todas as coisas, e por meio de quem existimos. Então Deus cria o projeto e Jesus executa. Esse verso pode muito bem incorporar algum outro tipo de credo pré-paulino, pois se divide ordenadamente, como pode-se ver, em duas partes de 2 linhas cada. A primeira parte é uma confissão de Deus Pai e a segunda uma confissão de Jesus Cristo. E por meio de Cristo que todas as coisas vêm a existir e que os próprios crentes existem. Isso soa muito parecido com o que textos judaicos não cristãos às vezes dizem sobre a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus era entendida como sendo Deus, conforme vimos. Assim também Jesus em Paulo, um dos versos mais debatidos das cartas paulinas é Romanos 9:5. Os estudiosos discutem como esse verso deve ser traduzido. Fica claro que Paulo está falando sobre as vantagens concedidas aos israelitas, e além indica que os pais, isto é, os patriarcas judaicos, pertencem aos israelitas, e dos quais é o Cristo segundo a carne, o qual é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Aqui Cristo é Deus acima de tudo. Essa é uma visão muito exaltada ou hiperexaltada de Jesus Cristo. Todavia, meu principal motivo para pensar isso era eu achar que se Paulo jamais chamava Jesus de Deus em nenhum outro lugar, provavelmente não o faria aqui também. Mas esse, é claro, é um raciocínio circular, e eu acho que a primeira tradução copta mais o sentido em grego, conforme outros estudiosos argumentaram com muito vigor. É válido sublinhar que Paulo, na verdade, não fala de Jesus como Deus, conforme vimos. Isso não significa que Cristo seja Deus, o Pai, o Todo-Poderoso. Paulo, com certeza, pensava que Jesus fosse Deus em certo sentido representativo, mas não que fosse o Pai Todo-Poderoso. Ele era um ser divino angélico antes de vir a este mundo. Era o anjo do Senhor, por fim exaltado, como igual a Deus e digno de toda a honra e adoração de Deus. E assim, agora, não tenho problema em reconhecer que Paulo de fato poderia chamar de Jesus de Deus, sem rodeios, como parece fazer em Romanos. Por quê? Porque todo o Novo Testamento nós vemos que há um progressivo entendimento da hiperexaltação de Jesus Cristo pelo Pai, que o coloca na posição de um Deus representativo, a qual podemos chamar Jesus de Deus de forma clara, sem temor nenhum, sem medo de estar dividindo a glória de Deus, porque pois essa glória que Deus colocou sobre o seu próprio Filho. Não que ele seja um Deus na essência, mas um Deus na representatividade. No entanto, alguns tradutores preferem não tomar a passagem de Romanos 9:5 como indicador de que Cristo é Deus, e o faz afirmando que ela deve ser traduzida de forma diferente, dizendo primeiro algo sobre Cristo e a seguir conferindo uma bênção a Deus. Eles traduzem o verso assim: dos quais é Cristo segundo a carne, possa o Deus que está acima de tudo ser bendito para sempre. Amém.
As questões de tradução são muitíssimas, complexas e diferentes estudiosos têm opiniões diferentes. O assunto é crucial. Se a primeira versão está correta, então é o único trecho em todas as cartas de Paulo em que ele chama Jesus de Deus, explicitamente. Contudo, essa versão está correta? Será? Por muitos anos fui da opinião de que a segunda tradução era correta e a passagem não chamava Jesus de Deus. Se alguém, no início da tradição cristã, como Paulo, pode ver Cristo como um ser divino encarnado, não é de surpreender que a mesma visão emerja mais adiante na tradução. Aí fica fácil entendermos que Jesus foi sendo, dentro da história, ele foi sendo exaltado, transformando-se num Deus representativo do Deus Todo-Poderoso. Esta é a mais coerente da interpretação das Escrituras, principalmente no poema do capítulo 2 de Filipenses. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim. Que Deus te abençoe para a glória de Deus Pai. Vamos deixar o número de uma conta, se quiser nos abençoar, Evangelho Genuíno, Professor Gerson, se assim for. Se você for edificado e você quiser praticar a lei da retribuição e ajudar o nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, deixe a sua contribuição. Shalom Adonai.